Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o pastor Matusalém, especialista, e estou voltando aqui com vários detalhes importantíssimos sobre a Bíblia Sagrada. E hoje eu vou deixar detalhes importantíssimos sobre as 7 mulheres da Bíblia Sagrada que não esperaram o tempo de Deus. Exatamente, eu vou falar sobre 7 mulheres que não aguardaram ou que não esperaram o tempo de Deus. Alguns detalhes são pérolas, tá bom? São pérolas gigantescas para você colocar no seu sermão. Você que é mulher, vai fazer uma mensagem, né? Então coloca no seu sermão aí, vai dar certo. Então, pessoal, a primeira mulher na Bíblia que não aguardou o tempo de Deus, que não esperou, né, o tempo de Deus, foi Eva. Exatamente. Deus fez um jardim maravilhoso e colocou Adão e Eva. E eu achei interessante porque Adão foi colocado no jardim do Éden e, segundo a história, Eva veio a existir 50 anos depois. Então, Adão é mais velho do que Eva, 50 anos, tá bom? E aí, pessoal, Eva estava no jardim, era uma mulher muito sábia, e ela tinha a capacidade intelectual de conversar com vários animais. Isso aqui é chamado de telepatia. Quando você conversa as línguas dos animais através do pensamento, você entende. É tipo um dom de revelação, tá bom? Um dom de revelação, você entende o que as outras pessoas estão falando. É um dom de revelação, que você conversa através do cérebro, da mente. E aí você entende o que a outra pessoa está precisando, você entende o que o animal está sofrendo ou necessitando. E aí, pessoal, tanto Deus como Jesus e também Eva tinha essa questão de conversar com os animais por telepatia. E Eva conversava com a serpente. E aí a serpente falou para Eva o seguinte: no dia que você comer desse fruto, você se tornará uma deusa. Olha que forte, né, pessoal? É muito forte, porque na nossa Bíblia, João Ferreira de Almeida, não tem essas ideias. Mas quando você pega aí os originais, as cópias antigas, quando você pega alguns livros midrashianos, querubirianos, você vai entender realmente que existem detalhes além do que está escrito na Bíblia. Porque a Bíblia é resumida. Por isso, pessoal, que eu sempre falo, é bom comprar materiais extras bíblicos, para você entender, principalmente Bíblias em hebraicos, em aramaicos. Só que alguns pergaminhos mais antigos custam aí, em média, 8 mil, 13 mil, 20 mil, 40 mil reais, né? Cada exemplar. Então hoje o material está caro, material bom está caro, não é verdade? Mas Eva realmente foi a primeira mulher que não esperou o tempo de Deus. Ela deveria se manter bem, tá bom? Porque logo em breve Eva seria confirmada como uma mulher eterna. Porque Eva já comia do fruto da árvore da vida. Você sabia que Eva comia do fruto da árvore da vida? Exatamente. O próprio Deus falou assim: olha, de todos os frutos vocês podem comer livremente, a qualquer hora. De todos, menos de um, que é o fruto do conhecimento. Tá bom? Agora, o fruto da árvore da vida, Eva podia comer. Adão podia comer. Os animais podiam comer. Entendeu? Então Eva realmente já era uma mulher eterna. Ela vivia muitos anos. Porém, ela comeu do fruto e perdeu a eternidade que estava dentro dela. A partir do momento que Eva comeu do fruto, Eva passou a ser uma mulher normal. E segundo a história, Eva viveu quase 1000 anos. E então Eva morreu. Eva morreu porque comeu do fruto do conhecimento sem a permissão de Deus. Ela não esperou o tempo de Deus. Porque se ela esperasse mais um pouquinho, ela confirmaria a sua obediência. E aí ela seria abençoada ou
receberia uma recompensa sendo uma mulher eterna, ou uma mulher que viveria eternamente, porque Eva comia do fruto da árvore da vida, mas ela tinha que comer todo mês do fruto para ela continuar vivendo, entendeu? Então Eva era eterna, sim. Por que que Eva era eterna? Porque Eva comia do fruto da árvore da vida todo mês. Então o fruto da árvore da vida, que é uma videira, produz uva. Então Eva comia uva da videira verdadeira todo mês. E por isso Eva vivia eternamente. Ela não morria. Mas no dia que ela comeu do fruto do conhecimento, que era uma figueira, o fruto do conhecimento era uma figueira. Eva comeu da figueira e Eva morreu. Porque Eva não esperou o tempo de Deus. Aquela figueira era de Deus. Só Deus podia comer do fruto do conhecimento. Mas Eva não esperou o tempo de Deus e acabou perdendo a bênção. E aí você que é pregadora vai falar isso na sua igreja. Pessoal, quando você ultrapassa os limites, ou quando você não espera o tempo de Deus, você perde a vida eterna. Você perde a comunhão. Entendeu? Passe isso para a igreja. Que Eva perdeu a bênção. Eva morava no jardim do Éden. E agora, porque pecou, né? Eva saiu do jardim. Então, quando você peca contra Deus, quando você não espera o tempo de Deus, você perde bênçãos espirituais, porque Eva perdeu comunhão. Também perde bens financeiros, porque Eva saiu do jardim, saiu da casa. Eva perdeu a casa dela, tá bom? Porque no jardim do Éden tinha duas árvores. A árvore do conhecimento de um lado e a árvore da vida eterna do outro lado. E a casa de Adão e Eva ficava bem no meio das duas árvores. E Eva perdeu a casa, perdeu a finança dela, porque pecou, tá bom? Então a primeira mulher foi Eva. Vamos lá? Vou anotar aqui, ó. Primeira mulher foi Eva. Ela perdeu a bênção porque não esperou o tempo de Deus. Ela comeu do fruto, tá bom? Antes do tempo. A segunda mulher que perdeu a bênção de Deus porque não esperou o tempo de Deus foi Sara. Sara era uma mulher estéril. Sara era uma mulher estéril. E Sara esperou 76 anos. 76 anos. Esperando, mas não chegava o filho. E aí o que acontece? Sara pegou a sua escrava, chamada Agar, era uma egípcia. Agar era uma egípcia. Segundo a história, uma negra, né, egípcia. E deu para Abraão como esposa. Sara deu Agar como Abraão, como concubina, como esposa. E Abraão gerou um filho através de Agar. Esse filho é Ismael. Meu amigo, Sara pagou uma grande consequência, um grande preço, porque desobedeceu e jogou outra mulher na mão do esposo dela. Entendeu? E aí o que acontece? Agar se revoltou contra Sara, queria tomar o lugar de Sara, entendeu? Depois Agar, segundo a história, tentou matar Isaac, filho de Sara, e aí as consequências foram agravando. Essa escrava Agar gerou um filho, Ismael. Ismael gerou os árabes, e os árabes gerou os muçulmanos de hoje, os muçulmanos. E os muçulmanos geraram aí os terroristas, Bin Laden, Saddam Hussein, os homens bombas, tudo por causa de Sara. Então, quando você não espera o tempo de Deus, você vai criar homens bombas. Isso aqui é um perigo, tá bom? A terceira pessoa, a terceira mulher na Bíblia que não esperou o tempo de Deus foi Raquel. É a terceira, ó. Raquel. Raquel era esposa de Jacó. Né? Então Jacó tinha 4 mulheres, ou seja, 2 mulheres, Raquel e Lia, e 2 concubinas, Zípua e Bila. E Raquel era uma mulher que não esperava o tempo de Deus, porque a Bíblia diz que Raquel era estéril, e Raquel, ela pedia filho, ou tu me dá filho ou eu morro, ou tu me dá filho ou eu vou me enforcar, ou tu me dá filho ou eu vou cometer suicídio, tu me dá filho ou eu morro, Jacó. Então,
essa Raquel, ela não tinha a capacidade de orar no monte, de orar na igreja, de fazer uma campanha. Tá entendendo? Diz a história que Raquel, ela era uma mulher que não dava luz. Porque era uma mulher brava, ruim, uma mulher encrenqueira, falava mal de todo mundo. Né? Raquel era terrível. A Raquel era terrível. E ela não conseguia ter filhos. E ela escondia os deuses do pai. Né? O pai de Raquel, o tal do Labão, pai de Raquel, tinha ídolos, deuses de madeira, de barro, entendeu? E essa Raquel, quando saiu de casa, levou os ídolos com ela. É por isso que Raquel não dava luz, porque ela carregava os bonecos que eram imagem de escultura, demônios, né? Os demônios entram nas imagens. Isso é bíblico, até porque no Apocalipse fala que o anticristo vai fazer uma imagem de barro e vai dar o espírito dele, e essa imagem vai falar. Está lá no Apocalipse. Então, os demônios, o diabo, ele gosta de imagem de escultura, porque ele entra dentro da imagem para ficar, né, estudando a casa, analisando. O diabo, o demônio, entra na imagem de escultura, que é oca, e fica observando os passos de todo mundo dentro de casa. E Raquel andava com esses demônios aí, com essas imagens de escultura. Entendeu? E quando Labão foi atrás de Jacó, quando Labão foi tentar matar Jacó, essa Raquel colocou esses ídolos debaixo da cela e montou em cima, sentou em cima. E falou que estava no templo das mulheres. Né? Raquel guardou os ídolos debaixo da saia ali, debaixo da cela. E aí piorou a situação, porque ela sentou em cima dos ídolos e aí ela ficou estéril. Aí acabou de vez, aí arrebentou tudo, botou os demônios debaixo da roupa, debaixo da cela, debaixo da saia. Aí piorou tudo. Aí acabou com tudo. Os demônios encontrou legalidade e aí, né, entrou no útero dela, provavelmente, e aí acabou com tudo. Aí ela pedia a morte. As coisas piorou. E para falar a verdade, essa Raquel, ela deu à luz a um filho chamado José. José. Depois ela era tão avexada que queria mais filho, e ela deu à luz a um outro filho chamado Benjamim. E ela morreu porque não deu luz. O filho ficou engarranchado, o filho não nascia e Raquel morreu. Deu à luz e aí já morreu. Porque, na verdade, meu irmão, saiu da posição demais, né? Tem gente crente, tem pessoas que conhecem a palavra, mas é burocrático, é sistemático. É pior do que o ímpio. Não é verdade? Tem gente que é crente, mas é pior do que o ímpio. O próprio Jesus falou, os filhos das trevas é mais prudente do que os crentes, do que os filhos da luz. Tem gente, Jesus estava falando, tem gente lá no mundo que é mais crente do que os crentes da igreja. Porque o que tem de gente ruim na igreja, só Deus sabe. Não é verdade? Então essa Raquel era crente. Essa Raquel, o esposo dela era Jacó, o homem que lutava com Deus, Jacó. E a mulher, pelo amor de Deus, não prestava. Era terrível. Tanto é que quando Raquel morreu, Raquel não foi enterrada na sepultura patriarcal. Não foi. Deus falou, Raquel não entra na sepultura patriarcal. Entendeu? Então Raquel foi enterrada em Belém. Porque no meio da estrada. Porque Deus não aceitou colocar ela na sepultura original. Agora Lia, ou Leia, a segunda esposa de Jacó, quando morreu, foi levado e colocado na sepultura de Abraão, de Isaac. Entendeu? Sepultura de Sara e Rebeca. Aí é outra conversa, né, pessoal? Uma mulher de oração é outro nível. Uma mulher que tem acesso, que tem comunhão com Deus, é outro nível, é outra história, né? Deus vela até na hora da morte. Até na hora da morte, Deus escolhe o lugar para enterrar. É muito forte, é muito forte. Então, pessoal, a terceira pessoa foi Raquel. A quarta pessoa foi Miriam. Miriam, pessoal. Eu vou anotar aqui, ó. A quarta pessoa foi Miriam. Ela não aguardou, não esperou o tempo de Deus. Miriam é irmã de Moisés. Pois
Miriam era crente. Miriam era profeta. Você sabe que Miriam era profeta? Está lá em Malaquias e também em Miqueias. Fala que Miriam foi uma grande profeta que liderava todas as mulheres de Israel. Mas Miriam tinha uma língua para falar mal das outras pessoas. A Miriam se converteu, mas a língua da Miriam não era convertida. Está lá no livro de Tiago, que fala que o homem sabe governar muitas coisas, mas não sabe governar a língua, a boca, né? E essa tal de Miriam, irmã de Moisés, era convertida. Tocava todo tipo de instrumento, tocava todos os tipos de instrumentos, a Miriam, tocava tamborim como ninguém, era professora. A mulher era profeta que pulava de um pé só, se fosse hoje. Na igreja pentecostal, ela ia rodopiar no poder. A Miriam era terrível, tá bom? Mas a Miriam tinha uma língua desse tamanho, grande, muito grande. E aí Miriam falou mal de Moisés. Miriam falou mal de Moisés. Miriam falou mal da mulher de Moisés, porque Moisés casou com uma cuxita. E segundo a história, a mulher de Moisés era uma negra, né? Uma negra. E a Miriam botou a boca no mundo, falando que Moisés casou com a mulher cuxita, e que essa mulher não era da terra de Israel, e que essa mulher era negra, e uma série de outras coisas. A Miriam era preconceituosa, podemos dizer assim. E aí o que acontece? Pegou lepra. Miriam pegou lepra, ficou leprosa, do pé à cabeça. E aí teve que colocar ela fora do arraial. Então tinha um arraial do povo de Israel, as 12 tribos, 46 quilômetros de arraial, 46 quilômetros quadrados de arraial. E aí pegou Miriam e colocou fora, fez uma casinha para ela e botou ela fora do arraial. E lá já tinha alguns leprosos, ficou tudo juntinho lá. Miriam ficou 7 dias fora do arraial. Deus falou, vou deixar ela fora do arraial por 7 dias, vou disciplinar. Porque hoje não tem mais disciplina na igreja. Hoje as irmãs falam o que quer, não pega disciplina, né? Hoje os irmãos falam o que quer na igreja, não pega disciplina. Pastor não quer mais disciplinar ninguém, com medo, tá entendendo? De perder membros. Hoje está uma esculhambação, né? Hoje está feio a situação. Hoje está feia a situação na questão da sã doutrina. Os pastores têm medo de perder membros, né? E aí não dá mais disciplina a ninguém. Virou uma Babilônia em algumas igrejas. É uma Babilônia pura, porque os pastores têm medo de disciplinar. E a lei também não ajuda. E aí as coisas pioram. Porém, meu irmão, Deus, quando você está em pecado, Ele só dá um tempo. Ele pede para você, eis que eu estou à porta e bato. Não quer abrir a porta? Não quer ser abençoado? Eu vou te vomitar da minha boca. Pronto. Com Deus é assim. Você não quer entrar no prumo, né? Então Miriam foi a quarta pessoa, a quarta mulher na Bíblia, a quarta mulher na Bíblia que não obedeceu, que não esperou o tempo de Deus. Ela queria tomar o lugar de Moisés. Ô meu irmão, por que você quer tomar o lugar da outra irmã? Hein, Miriam? Olha aí, Miriam. Você que está me assistindo, olha para mim, por favor, Miriam. Por que você está falando mal da outra irmã? Do ciclo de oração? Hã? Por que você está falando mal da liderança e da esposa do pastor? Então, Deus está mandando te dizer pela palavra que depois você vai pegar lepra. E aí não adianta chorar leite derramado. Tá bom? Vai ficar leprosa porque a tua língua é muito grande. Vai ficar leprosa porque você quer tomar o lugar de Moisés. Vai ficar leprosa porque você está falando mal da esposa do pastor. Vai ficar leprosa, sabe por quê? Porque você não tem respeito. E aí você vai ficar doente e vai ficar leprosa e Deus vai te tirar da igreja, te põe lá no arraial, na disciplina. O próprio Deus vai cortar a comunhão contigo porque a tua língua é grande demais. É a Bíblia que está falando, é a história. Entendeu? Aí você vai pregar isso na igreja. Tem que tomar cuidado. Porque talvez você que está me assistindo, minha irmã, é uma bênção. Então, ó, parabéns para você que é uma bênção. Parabéns para você que já controlou a sua língua. Então, que Deus te abençoe. Agora, se você for pregar isso na igreja, muita gente vai ficar revoltada contra você. Tá bom? E aí, é claro que você vai perguntar, Pastor Matusalém, onde que o senhor encontra essas histórias? Onde tem na Bíblia a história de Eva, de Sara, de Raquel, de Miriam? Minha irmã, você quer conhecer todas as histórias dessas mulheres, dos homens de Deus? Você precisa adquirir os 2 livros que eu publiquei.
que é o livro do Gênesis, com 715 páginas, e o livro dos Sermões, As Pérolas do Conhecimento, com 720. Então, nesses livros aqui, eu conto todas as histórias sobre esses personagens. São mais de 100 personagens em cada livro aqui, que eu vou apresentar história minuciosa, detalhe por detalhe, nome do pai, nome da mãe, como que a pessoa morreu, onde foi enterrado, por que foi abençoado ou por que foi amaldiçoado. Nesses livros aqui, eu conto toda a história. Agora, olha a espessura desse livro. 720 páginas. 715 páginas. Lembrando, pessoal, que agora eu estou fazendo o terceiro livro. Eu vou colocar a capa do terceiro livro. Eu estou trabalhando na capa, eu sou designer, e eu estou trabalhando na capa. Olha a capa do terceiro livro. O terceiro livro é o livro ministerial A Olaria de Obreiro. Já está na pré-venda, tá bom? Já pode ligar para adquirir o terceiro livro. Já tem o do Gênesis? Já tem o dos Sermões? Já? Parabéns, palmas para você, palmas para você. E agora vai adquirir esse livro aqui. Deixa eu te mostrar na tela. Olha esse livro aqui. É o livro ministerial A Olaria de Obreiros. Esse livro, meu amigo, é maravilhoso. Preste atenção. Livro ministerial A Olaria de Obreiros. Esse livro é terrível no conhecimento. É uma coisa de outro mundo. É uma coisa maravilhosa diretamente para você. Olha para mim agora, por favor. Olha para mim. Então, já adquiriu o livro do Gênesis, o dos Sermões? Adquira o terceiro livro, tá bom? Você que tem chamado para pregador ou pregadora, tem que adquirir o conhecimento. Porque na Bíblia, o próprio Jesus falou assim: o meu Pai, através do Espírito, vos fará lembrar de tudo que você aprendeu. Então, o Espírito Santo vai te usar quando você aprender. Então, você tem que comprar materiais bons para você crescer na graça e no conhecimento. Agora eu vou voltar a falar sobre as 7 mulheres da Bíblia Sagrada que não esperaram o tempo de Deus e pagaram o preço. Vamos lá? Então, pessoal, a primeira mulher foi Eva. Não esperou o tempo de Deus, pagou o preço. A segunda mulher foi Sara. Sara pagou o preço. A terceira mulher foi Raquel. Raquel pagou o preço, né? A quarta mulher foi Miriam. Miriam tinha uma língua que dava mais de um palmo. Ô, mulher terrível. E era profeta, hein? Tem que tomar cuidado com o profeta. O profeta fala muito. A quinta mulher que não esperou o tempo de Deus foi Maria, mãe de Jesus. Você sabia que Maria, mãe de Jesus, não esperou o tempo de Deus? E ela exagerou em algumas coisas? Por exemplo, no casamento em Canaã da Galileia. Você lembra? Lá em João 2, o casamento em Canaã da Galileia. Então teve um casamento em Canaã da Galileia e Joabe era o nome do noivo. Joabe era o nome do noivo, tá bom? No livro eu falo o nome do noivo, da noiva. Nos livros eu falo praticamente tudo. Então adquira o livro. Mas houve um casamento lá em Canaã da Galileia e Joabe estava se casando com Noêmia. E Maria, mãe de Jesus, convidou 1000 pessoas para o casamento. 1000 pessoas. E aí o vinho acabou. Se alguém perguntar por que o vinho acabou lá em Canaã da Galileia, você vai falar porque Maria, mãe de Jesus, convidou 1000 pessoas. E por que Maria convidou 1000 pessoas? Porque Maria queria ungir Jesus como rei de Israel. E aí Jesus falou para ela: mulher, que tem eu contigo? Ainda não chegou a minha hora de ser ungido a rei. Entendeu? Aí o vinho acabou. O vinho acabou porque Maria foi precipitada. O vinho acabou porque Maria não esperou o tempo de Deus. O vinho acabou porque Maria, mãe de Jesus, era muito avexada. Você sabia que se você for muito avexadinha, o vinho vai acabar? Você sabia que se você convidar muita gente para o teu casamento, para saber dos teus detalhes, o vinho da alegria vai acabar? Você sabia que você tem que tomar muito cuidado com o teu casamento em Canaã da Galileia? Então
Tome muito cuidado com o teu casamento, porque Maria, mãe de Jesus, convidou muita gente e colocou no casamento. E aí, meu irmão, o vinho acabou. Se você colocar muita gente envolvida com o teu casamento, tá entendendo? O teu vinho da alegria vai acabar e ainda Jesus vai te dar uma correção. O que tem o eu contigo? Quer dizer, você faz tudo errado e agora quer colocar Jesus para trabalhar naquilo que você fez errado? Não é verdade? Porque tem gente crente, tem muitos crentes que colocam Jesus como empregado. Ô Senhor Jesus, faça isso. Ô Jesus, faça aquilo. Entendeu? Tem pessoas que colocam Jesus como empregado. E Jesus aqui, meu irmão, minha irmã, Jesus vai falar, Maria, que tem um eu contigo? Não foi você que convidou 1000 pessoas? Os noivos convidaram 250 pessoas. Né? Os noivos convidaram 250 pessoas. E Maria, mãe de Jesus, convidou 1000 para aproveitar o ensejo do casamento e consagrar Jesus a rei. Então Maria não estava respeitando o casamento. Maria queria aproveitar o casamento. E aí Jesus, ó, desceu o chicote nela. O que tenho eu contigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Se vira. Não foi você que colocou muita gente no casamento? Se vira. Então tem gente, pessoal, que faz muitas coisas erradas e quer colocar Jesus no meio. Então o preço é seu. O preço é seu. Não é você que está criando, né? Faz dívidas e não tem condições de pagar, e aí vai à igreja chorar, pedir misericórdia. Jesus vai perguntar, ô, que tem eu contigo? Não foi você que pegou o cartão de crédito e estourou? Entendeu? Então Maria era muito precipitada, tá bom? Anotou esses detalhes? Pessoal, é a 5ª pessoa, Maria. Você vai colocar isso lá na igreja. Cuidado, cuidado, porque se você pregar mal, preste atenção, olha para mim. Se você pregar mal, você não tem mais oportunidade, né? Porque você não está estudando para pregar bem, aí você prega mal, fala coisa com coisa, porque não estudou, aí o pastor nunca mais vai te dar oportunidade. Porque o pastor não vai dar oportunidade para uma pessoa pregar se a pessoa não tem conhecimento. Não é verdade? Então você tem que estudar para pregar. E se você for muito sábia ou muito sábio, tem que tomar cuidado. Porque se você for muito sábia na pregação, as outras irmãs vão querer te tesourar. Aquelas irmãs que têm os olhos grandes. Tá entendendo? Vai ficar com inveja de você. Vai falar mal de você porque você prega bem e ela prega mal. Você comprou o livro, ela não comprou o livro. Você fez faculdade, ela não fez faculdade. Quando você prega bem, ela que já exerce cargo ministerial lá na igreja, vai ficar querendo puxar o seu tapete. Tá entendendo? Querendo te derrubar. Sabe por que ela quer te derrubar? Porque você é mais você. Porque você investiu no seu chamado. Tá bom? É por isso que Deus vai te honrar. Tá entendendo? Então, quem é que vai te levantar aqui na terra? Como pregador, como pregadora? Quem é que vai te exaltar? É Deus. Mas se você não fizer por onde? Se você não estudar, o que é que vai acontecer? Você vai pregar o que lá na igreja? Hã? O que você vai pregar na igreja se você não está estudando? Então, estude. A 5ª pessoa foi Maria. Maria pisou na bola. Tá bom? Não esperou o tempo de Deus. A 6ª pessoa, vou anotar aqui, ó, a 6ª. A 6ª mulher que não esperou o tempo de Deus foi a mulher de Zebedeu. Então a Bíblia diz que essa mulher fez um pedido a Jesus. A mulher de Zebedeu fez um pedido a Jesus. Ela disse o seguinte: Senhor Jesus, no teu reino, permita que os meus 2 filhos sente uma à direita e outra à esquerda do teu trono. Aí Jesus falou para ela: mulher, será que ele pode beber o cálice que eu bebo? Será que eles podem fazer o que eu faço? Mais ou menos isso. E então eles disseram: sim, Senhor, nós podemos. Aí Jesus falou: olha, beber do cálice, vocês podem até beber, que é João, né, o discípulo amado, e o Tiago. Tiago foi morto decapitado. Não é verdade? Então eles poderiam beber o mesmo cálice de Jesus. Agora Jesus falou, para sentar à direita ou à esquerda, aí não é com Jesus, é com Deus. O próprio Jesus falou, para um deles
sentar à minha direita e outra à esquerda, não é eu que vou assinar o documento, é o meu pai. Isso aqui, pessoal, é muito sério, porque essa mulher, a esposa de Zebedeu, era terrível. Ela não tinha amor a Pedro, ela só olhava para os filhos dela. E aí Jesus falou, não, essa mulher está precipitada, porque se você é uma obreira e só olha para a sua família, tem alguma coisa errada, entendeu? Você só ama a sua família. E o próprio Jesus falou, se você amar a sua família, não tem galardão, porque amar a família já é o seu direito. Agora, você vai ter galardão quando você amar uma pessoa fora da sua família. Entendeu? Aí tem galardão, quando você ama uma pessoa fora da sua família. Você ama e faz de tudo para aquela pessoa se salvar. Isto é amor, ágape, verdadeiro. Agora, você amar o filho, isso é próprio de uma mãe. Tá entendendo? E essa mulher era precipitada. A mulher de Zebedeu. Lá no livro, eu falo o nome dela. E ela só tinha olhos para a família, para os filhos. Os outros que se lixem. Tá entendendo? E Jesus, ó, tesourou. Não dá certo. Precipitada demais. Não espera o tempo de Deus. Quer colocar os filhos em primeiro lugar. Ei, não é assim que funciona. Porque tem igreja que é assim. O pastor pastoreia e é uma família grande. Uma família grande dentro de uma igreja. É um problema sério. Quando você vê uma igreja que tem 10 pessoas da mesma família, olha, é bomba. É bomba, porque essa família quer mandar na igreja. Entendeu? Se tem um pastor, e esse pastor tem uma igreja, e nessa igreja tem uma família com 10 pessoas, isso vai dar um problema sério. Eles querem mandar na igreja. O pastor tem que tesourar, tem que dividir as famílias, jogar uma para a igreja, para a congregação, e outra para outra congregação, porque não vai dar certo não. Eles querem mandar na igreja. E quem manda na igreja não é família não. Quem manda na igreja é o pastor. Se você quer mandar na igreja, funde uma igreja para você. Abre o CNPJ e monte uma igreja para você. Porque na igreja que tem pastor, quem manda é o pastor. Tá bom? Se a sua família é grande e você acha que manda em todo mundo, meu irmão, você está, ó, redondamente enganado. Quem manda lá primeiro é Deus, Jesus, na pessoa de Jesus, né? E o pastor da igreja. Se fosse para você ser pastor ou pastora, você estaria no lugar do pastor. Então cala a sua boquinha e fica obedecendo ao pastor. Agora, quando você quiser ser pastora ou pastor, funde uma obra para você. Tá bom? Agora, se essa obra não for de Deus, ela vai, ó, cair. Tem que esperar o tempo de Deus. Não vai se precipitar e fazer loucura, não. Achando que você é capacitada, achando que você é capacitado, achando que você já pode montar um ministério. Não é assim que funciona. Se Deus não estiver confirmando seu ministério, a igreja depois de 7, 8, 9 anos, se você chegar lá, aí você acaba perdendo a igreja. Eu já vi muitos casos, tá bom? Então toma cuidado. A sétima pessoa, para terminar aqui, olha, o vídeo já está grande. Passou de 30 minutos, já está grande. O vídeo. A sétima pessoa foi Maria Madalena. Maria Madalena era precipitada. Maria Madalena chegou lá no sepulcro, viu o sepulcro aberto, Jesus apareceu e ela foi abraçar Jesus. E aí Jesus falou, mulher, não me segure, não me detenhas. Eu ainda não subi para meu pai. Entendeu? Então tem pessoas precipitadas segurando Jesus. Já viu aquela irmã que segura Jesus? Tipo, faz oração contra, né? Ó Senhor Jesus, não faz isso. Ó Senhor Jesus, amaldiçoa fulano. Segurando Jesus. Maria Madalena segurou Jesus. Jesus falou, ó mulher, chega para lá. Chega para lá. Eu ainda não subi para meu pai. Eu tenho obras para fazer. Você não pode interromper minha missão. Porque tem muita gente tentando interromper o ministério de Jesus. Tá entendendo? Isso aí vai dar problema. Saia da frente, porque Jesus, né, quando tá bravo, ele pega o chicote e quebra tudo. Você sabe que tá na Bíblia que Jesus chegou em Jerusalém e chutou tudo, quebrou tudo. Pronto. Tá entendendo? Outra vez Jesus chegou lá e começou a pregar forte lá e as pessoas começaram a ir embora. Né? Jesus começou a falar raça de víboras, porque tanto Jesus quanto João Batista pregava às vezes desse jeito. Raça de víboras, filho do diabo, filho de Satanás, quem vos fascinou fugir da ilha futura? Então Jesus e João Batista era terrível. Era terrível. Se Jesus voltasse hoje,
muitas igrejas não iam convidar nem João Batista, nem Jesus para pregar. Porque se João Batista fosse pregar numa igreja que tem hoje por aí, ia fechar tudo essas igrejas, né? E Jesus ia quebrar tudo. Ia ser forte. Aleluia. Então, essa Maria Madalena é a 7ª mulher. Eu vou anotar aqui, olha. Ela é a 7ª mulher. Ela tentou segurar Jesus e Jesus, ó, tesourou. Né? Jesus falou para ela, não me segure, porque ainda não subi ao Pai. Eu tenho muitas obras para fazer. Tá bom? Então, pessoal, eu vou terminar esse vídeo dizendo o seguinte. 7 mulheres na Bíblia foram precipitadas. A primeira foi Eva. A segunda foi Sara. A terceira foi Raquel. A quarta foi Miriam. A quinta foi Maria, a mãe de Jesus. A 6ª mulher que se precipitou foi a mãe dos filhos de Zebedeu. E a 7ª mulher que se precipitou muito foi Maria Madalena. Tá bom? Faça um lindo sermão, pregue na igreja, tome cuidado. Tome cuidado. Se a igreja tiver capacidade, você prega muito. Se a igreja for nova, você prega a língua do povo. Tá bom? E não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar aquele like. Não se esqueça de adquirir os 3 livros. O do Gênesis, tá bom? O dos sermões e esse livro aqui da tela. Olha a tela novamente. Olha na tela. O livro ministerial, A Olaria de Obreiros. Meu irmão, adquira esses 3 livros. Olha para mim, por favor. Adquira os 3 livros para você pregar muito a palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe no nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, porque uma mão lavada lava a outra. Eu te abençoei e você também vai me abençoar. Que Deus abençoe. Atenção, líderes religiosos de todo o Brasil. O 3º livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado. E você já pode adquirir o livro ministerial A Olaria de Obreiros, o conhecimento na palma da mão. Este livro é admirável e vai além das águas profundas do conhecimento ministerial, superando os livros tradicionais que a maioria dos estudiosos brasileiros conhecem atualmente, porque este livro apresenta centenas de estudos com detalhes históricos e escatológicos que a maioria dos obreiros precisam saber, como, por exemplo, estudos sobre os 9 dons espirituais e sobre os 5 dons ministeriais e eclesiásticos. Estudos sobre batismo nas águas, batismo de crianças, batismo no Espírito Santo, batismo com fogo e batismo pela morte. Estudos sobre variáveis tipos de óleos de unção e sobre a idade correta para a consagração de obreiros e obreiras. Estudos sobre judeus ortodoxos e messiânicos, religiões, 613 leis mosaicas, graça, fé, crença e dispensações. Estudos sobre os 5 tipos de sacrifícios, sobre os 5 tipos de ofertas e sobre os 5 tipos de dízimos e votos. Estudos sobre os 3 tipos de casamentos, repúdio, divórcio e feminicídios. Estudos sobre as 7 religiões no tempo de Jesus, fariseus, saduceus, zelotes, cristianismo, entre outras religiões. Estudos sobre os 7 pecados capitais, iniquidades, abominações e blasfemas. Estudos sobre ética cristã, Páscoa, ceia, rituais, línguas estranhas, mestres, rabinos e rabãs. Estudos sobre inteligência, sabedoria, conhecimento e evangelismo. Estudos sobre orações, consagrações, jejum e comunhão. Estudos sobre Paulo e sua noiva Abigail, sobre Gamaliel, Estevão e Jesus. Estudos sobre curas físicas e espirituais do corpo, da alma e do espírito. Estudos sobre culto fúnebre, vida pós-morte e lugares intermediários dos mortos. Estudos biográficos sobre os 7 diáconos, 12 apóstolos, 72 discípulos
e unção de pastoras. Estudo sobre a Bíblia Sagrada, profetas, profetisas, profecias, trindade e divindade. Este livro ministerial, A Olaria de Obreiros, contém mais de 500 páginas repletas de detalhes sobre as mais variáveis classes de obreiros e obreiras, levando em consideração os parágrafos da teologia sistemática, ensinando principalmente as questões éticas, para que todos os obreiros saibam se comportar dentro dos protocolos exigidos por sua liderança e possam crescer na graça e no conhecimento. Portanto, este livro apresenta vários estudos sobre formação e funções de obreiros, mostrando o valor e o posto de cada um deles dentro da igreja e no ministério, começando pela função dos membros, porteiros, cooperadores, diáconos e diaconisas. Apóstolo, que tem o símbolo do leão em sua bandeira. Profetas, que tem o símbolo da águia em sua bandeira. Evangelistas, que tem o símbolo da cruz em sua bandeira. Pastores e pastoras, que tem o símbolo da aliança e do coração em sua bandeira. Doutores e mestres, que têm os símbolos da caneta de pena e da Bíblia em sua bandeira. Presbíteros, que têm o símbolo da árvore frutífera em sua bandeira. Bispos, que têm o símbolo do cedro gigante em sua bandeira. Anciãos, que têm o símbolo de uma pessoa de cabelos brancos em sua bandeira. Missionários e missionárias, entre outros cargos, com as suas bandeiras. Este livro realmente é importantíssimo, porque apresenta várias matérias ministeriais e eclesiásticas com assuntos derivados dos originais, hebraicos, aramaicos, gregos e latins, que servem para preparar e formar homens e mulheres de todas as idades como líderes altamente capacitados para executarem a obra de Deus em todas as áreas do ministério eclesiástico. Além de tudo, este livro apresenta vários esboços maravilhosos para formalizações de sermões, mensagens e palestras com alto nível de interpretação textual e expositivo. Portanto, ligue agora mesmo e adquira o livro ministerial A Olaria de Obreiros pelo número 629-9408-0257. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos, que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número
62994080257. Você que gosta de conhecimento profundo, agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira? 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros? 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão? 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com o anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão? 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico? 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro? 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62994080257. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém Especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62994080257 ou 62993727723.
Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372-7723.